Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita força e que a alegria seja o motivo de toda a sua superação. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje nosso tema sobre a história do Brasil ou desenvolvimentismo e a sociedade brasileira. O objetivo é compreender os vários aspectos da modernização capitalista e do desenvolvimento brasileiro. Segundo os estudos sobre a sociedade brasileira nos idos de 1950, especificamente durante os governos de Getúlio Vargas e JK, podemos dizer que era uma sociedade profundamente desigual, rural, analfabeta e bastante conservadora. No entanto, conforme o IBGE, foi neste período que se deu a chamada modernização da sociedade brasileira, quando as cidades começaram a sentir os impactos tanto da urbanização quanto da industrialização, o que foi chamado pelos sociólogos e historiadores de impacto do desenvolvimentismo brasileiro. Em 1950, apesar de o Brasil ser praticamente rural, ocorreu um aumento considerável da população urbana, que chegou a 24% do total. No fundo, a década de 50 é um momento histórico que marca um período de transições sociais, políticas e econômicas. É chamado de os anos dourados do desenvolvimentismo da nação tupiniquim. O mundo, em 1950, se ajustava dentro da disputa gerada pela Guerra Fria. Nesse contexto aconteceu a corrida espacial, a corrida armamentista, o culturalismo e as maiores expressões da chamada modernização, dentro de uma profunda disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso vai resultar na chegada do homem à Lua pela primeira vez na década de 60. No Brasil, o conflito político e ideológico foi intenso, porém o chamado Anos Dourados do desenvolvimentismo se deu na terra de Santa Cruz, criando desse modo um novo contexto, marcado pelas mudanças que aconteceram na tecnologia, na moda, na música, na fotografia, na cultura, na arquitetura e na arte em geral, que vai influenciar muitos autores, o próprio processo cultural brasileiro. Esse processo de mudança, de transformação, de organização vai envolver o desenvolvimento brasileiro no cinema, que foi chamado, nesse período dos anos 50, como a Idade do Ouro, ou seja, um bom espetacular. Conforme Sônia Drive, a sociedade brasileira viveu na década de 1950 o impacto da política desenvolvimentista e nacionalista. Todo esse processo trouxe um otimismo e uma esperança extraordinária espalhada pelo mundo em razão da propriedade e da prosperidade econômica vivida nos Estados Unidos com o final da Segunda Guerra. Nesse sentido, o bom capitalista permitiu a modernização em vários setores, por exemplo, a militarização, a industrialização, a urbanização, a cultura e o principal, ou seja, vai causar uma profunda mudança no desenho da sociedade brasileira. Foi o modismo que se globalizou a partir principalmente da moda inglesa
e americana. O Brasil dos anos 50 se estabeleceu como um local onde a moda e sua tendência calhavam por forte restauração e modernismo, principalmente na moda feminina. Conforme Azevedo, as mulheres se mostravam cada vez mais femininas e delicadas, e por vezes excêntricas e enigmáticas. Nesse momento da história, as roupas traziam esplendor e sofisticação, com um luxo extraordinário. No sentido geral, a sociedade brasileira adotou o legado de Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, grandes expressões da moda mundial e que já ditavam comportamento e estilo no mundo do capitalismo. Por outro lado, os autores afirmam que os homens brasileiros mais conservadores, mais retratados, vão ser influenciados pelo estilo da moda colegial, inspirada nos sportwear. Usavam calças, cintos e topetes bem definidos, tudo ligado à expressão norte-americana. Apesar das grandes questões sociais, como a desigualdade, o analfabetismo, o divisionismo, o machismo e o racismo na década de 50, foi um momento que trouxe mudança em diversos níveis da sociedade, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, pois esta passou a desempenhar funções que iam além de esposa, de mãe e de dona de casa. A mulher, na década de 50, se torna mais consciente e ativa, presente em todo o ramo da sociedade brasileira. Segundo a historiografia, no campo cultural e musical, a burguesia e a classe média foram duramente impactadas pelo rock and roll americano, que foi adaptado ao clima tropical brasileiro. Houve também o boom do rádio, com programas musicais, radionovelas e a criação da bossa nova por João Gilberto. Enfim, a sociedade brasileira dos anos 50, sob a tutela de Getúlio Vargas e JK, sofreu um conjunto de transformações econômicas, culturais, que foram acompanhadas por outras tantas transformações sociais, econômicas e individuais. Entre elas podemos citar o êxodo rural, a urbanização, a industrialização e a modernização capitalista da cultura e da moda. Desse modo, a despeito dos anos de 1950, acreditamos que o mesmo seja de fato um divisor teórico, um divisor de moda, um divisor de comportamento, um divisor de compreensão da história nacional, tanto no sentido econômico quanto no sentido social. É isso aí, vamos, que a vida nos leve à alegria. Dê um joinha e até a próxima.